Graças a Deus que nos dá a vitória. Que domingo especial, domingo de Páscoa. Eu quero ler um texto aqui com vocês, 1 Coríntios 5, 7. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa. O meu tema nesse domingo com você, Cristo, nossa Páscoa. É muito lindo, irmãos, como que o Cordeiro Pascal é essa tipologia, é essa figura de Jesus. É muito lindo como que a Bíblia mostra Jesus como esse Cordeiro Pascal. Por isso que a Bíblia diz, João 1, 29, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, eu quero mostrar para vocês aqui, fazendo um paralelo com o Êxodo 12, o episódio da Páscoa. A primeira Páscoa foi ali na saída do Egito. Nós sabemos que essa palavra Páscoa significa passagem. Ou seja, a praga destruidora passaria por cima das casas onde tivesse o sangue do cordeiro na verga e nas ombreiras da porta. Então ali não entraria praga, os primogênitos ali estariam protegidos. Mas fora dali, aonde não tivesse o sangue, essa praga destruidora mataria os primogênitos de todo o Egito. Então, isso que é a Páscoa, ela é tão importante na história bíblica, no contexto bíblico, não só porque ela mostra que o Cordeiro Pascal é Jesus, é Cristo, mas também naquele momento ali da saída de Israel do Egito, é tão poderosa a Páscoa, não é? Tanto é que aquele mês, o mês de Nisan, passou a ser o primeiro mês em Israel. O mês de Nisan, até hoje, é o primeiro mês, é como se o ano está começando para eles agora, inclusive é Páscoa agora para eles. Está começando tudo para eles, então tudo começava na Páscoa para eles. Para você ver a importância da Páscoa para Israel, para aquele momento da história de Israel. E até hoje, porque pelos séculos dos séculos, até hoje a Páscoa judaica é observada, é celebrada, é comemorada. Então, mas o que ela tem a ver com a gente, com a igreja? Porque como cristãos, nós também fomos tirados desse Egito espiritual. A Bíblia diz que Jesus nos transportou do império das trevas para o seu reino. Então, isso é Páscoa para nós. Então, assim como Israel recebeu um Cordeiro Pascal ali, e pelo seu sangue, eles foram libertos do Egito para a terra prometida, assim nós, a igreja, nós saímos do Egito pelo sangue do nosso Cordeiro Pascal e nós viemos para o reino do Filho do seu amor. Saímos do governo de Satanás para o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Agora, eu quero mostrar para vocês que nesse domingo de Páscoa, 3 coisas muito, mas muito importantes sobre a Páscoa, que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida, ok? Então, a primeira coisa eu vou te mostrar que o Cordeiro Pascual é um tipo de Cristo. É muito importante a gente entender isso. O Cordeiro Pascal, aquele cordeiro que foi morto lá em Êxodo 12, ele tipificava, ele era uma figura de Cristo, a nossa Páscoa. Vou falar isso com você aqui agora, daqui a pouquinho. A segunda coisa que eu quero falar com você, que como que nós somos beneficiados pelo nosso Cordeiro Pascal, que é Cristo, ok? Eles foram beneficiados por aquele Cordeiro, nós vamos ver. Eles receberam algumas coisas por causa daquele Cordeiro. E o que nós recebemos do nosso Cordeiro Pascal? E a terceira coisa que eu vou te mostrar, na saída do Egito ali, em Êxodo 12, Deus fez com o seu povo uma aliança, é a antiga aliança. Naquela antiga aliança eles receberam promessas tremendas, mas eu vou te mostrar que Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, a nossa Páscoa, ele fez conosco uma nova aliança firmada em superiores promessas, ok? Só revendo. Então eu vou te mostrar o Cordeiro Pascal como tipo de Cristo
eu vou te mostrar como que nós somos beneficiados pelo nosso Cordeiro Pascal e eu vou te mostrar essa superior aliança que o nosso Cordeiro Pascal fez conosco, firmada em superiores promessas. Ok? Vocês estão prontos? E hoje vai ser um dia muito, muito, muito especial, porque daqui a pouquinho nós vamos cear juntos em casa, aplicando esses princípios que nós vamos aprender sobre a Páscoa. Nós vamos entender melhor a Santa Ceia, esse momento tão solene, tão sagrado. E eu tenho certeza que vai ser um momento muito, muito lindo, muito sagrado, muito especial nas nossas casas. Ok? Estão prontos? Então, a primeira coisa aqui, o Cordeiro Pascal como tipo de Cristo. Vamos entender isso. Então, lá em Êxodo 12, como que era? Como que era que acontecia? Êxodo 12, 3 fala que aos 10 do mês de Nisan, cada um tomará para si um cordeiro. Diga aí na sua casa, um cordeiro. Segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Então, primeira coisa aqui, era um cordeiro para cada família. E é impressionante como que o cordeiro, ele lembra Cristo, não é? Tão inocente, tão manso, tão submisso. Olha o que o Isaías fala, Isaías 53, 7. Ele foi oprimido e humilhado. Está falando de Jesus. O Isaías viveu 700 anos antes, mas é uma profecia a respeito do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Então a primeira coisa aqui, era um cordeiro, não é? Era um cordeiro para lembrar Jesus. Agora, outro detalhe, esse cordeiro tinha que ser sem defeito. Versículo 5 de Êxodo 12, o cordeiro será sem defeito. Então, Cristo, a nossa Páscoa, foi gerado pelo Espírito Santo. Olha, o nascimento dele já é um nascimento perfeito, pelo Espírito Santo. Ele nasceu de uma virgem. E outra coisa importante, ele não tinha pecado, nenhuma mancha também. Então, se o cordeiro de Êxodo 12 não tinha mancha nem defeito, o nosso cordeiro não tinha pecado. 2 Coríntios 5, 21 diz, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Hebreus 4:15 diz, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, se o cordeiro não podia ter mancha nem defeito, então o nosso Cordeiro Pascal cumpriu essa ordenança. Ele era perfeito, ele não tinha defeito, não tinha pecado. Outra coisa interessante é que o cordeiro, ele era pego no dia 10 de Nisan e ele era guardado até o dia 14. Por quê? Para que ele fosse observado por todos, pelos sacerdotes, não é? Se ele tinha algum defeito. Se ele tivesse algum defeito, ele seria desqualificado. Interessante que Jesus entra em Jerusalém, ali, quando Jesus entra na entrada triunfal em Jerusalém, em cima daquele jumentinho, era dia 10 de Nisan. Olha só, não tem coincidência. E daqui a 4 dias seria a Páscoa. Por 4 dias, igual lá na Antiga Aliança, Jesus ficou sendo observado. Lembra? Ele foi observado a respeito dos impostos, a respeito do tributo a César. Ele foi testado e ninguém encontrava nele nenhuma falha. Ele foi testado ali com a mulher flagrada em adultério. O nosso Cordeiro Pascal foi tentado, ele foi testado, ele foi provado, não se encontrou nele defeito. No finalzinho ali, quando ele está sendo julgado pelo Pilatos, o veredito do Pilatos é, não vejo nele crime algum. De fato, o nosso Cordeiro Pascal não tinha defeito. Outra coisa muito importante, o cordeiro tinha que ser macho de 1 ano. O que significa isso? Macho de 1 ano, ele não era um cordeirinho, um bebezinho de cordeiro, tão tenro, e também ele não era um cordeiro já muito maduro. Ele era um cordeiro muito cheio de vida, um cordeiro maduro. E Jesus, ele foi imolado, não é? Ele foi morto com 34 anos, no auge da sua vida. No auge da sua vida. Um cordeiro macho
de 1 ano. E outra coisa importante, o tipo da morte que Jesus morreu, a crucificação. Que também, o que é que dizia do cordeiro? Que o cordeiro, ele tinha que ser imolado, ok? Imolado. Então, cortava o sangue, cortava o pescoço, derramava o sangue numa bacia. Aquele sangue era passado, então, na verga e nas ombreias da porta. Então, ele tinha que ser imolado, tinha que derramar sangue. Outra coisa, ele tinha que ser assado. Ele não podia ser cozido, ele tinha que ser assado na brasa. E a outra coisa, os ossos dele não podiam ser quebrados. Só a crucificação cumpria tudo isso. Interessante, por isso que Jesus foi crucificado. Por isso que ele não foi, muitos eram degolados. Se ele fosse degolado, ele não teria sido assado. Porque Jesus foi assado, pastor? Foi assado. Ele ficou de meio-dia, 3 horas da tarde, naquele sol escaldante do deserto, sendo assado. Os ossos dele também não foram quebrados, lembra? Eles iam até quebrar as pernas dele para ele morrer mais rápido. Mas eles não quebraram, porque ele já tinha morrido. Ele perdeu tanto sangue que ele morreu em 3 horas. A pessoa crucificada durava mais ou menos 24 horas para morrer. Então, tudo se cumpriu na crucificação. Ok, queridos? Então, é muito importante a gente entender isso. Que a Páscoa de Israel ali, na saída do Egito, aponta para a nossa libertação do Egito espiritual. E que aquele cordeiro que foi imolado, que foi morto, e que o sangue dele foi o motivo deles não serem destruídos, aponta para o nosso cordeiro pascal. Então isso é muito importante, guarde isso no seu coração. Então a primeira coisa aqui é Jesus como cordeiro pascal, ou o cordeiro pascal da antiga aliança como tipo de Cristo. Agora vamos para a segunda coisa aqui a respeito da Páscoa, que é muito importante, que vai mudar a sua vida. Como nós somos beneficiados pelo nosso cordeiro pascal. Muito importante isso. Então, queridos, como que era lá na antiga aliança, em Êxodo 12? O sangue, então, era aspergido na verga e nas ombreias da porta, ok? Então, muito interessante isso. Então, um pai de família, então pegava o seu cordeiro, ele não podia, lembra? Ele tinha que ser 1 ano só, tinha que ser de 1 ano, ele não podia ter nenhum defeito, ok? Então, ele pegava o cordeiro para a família dele. Se a família dele fosse muito pequena para aquele cordeiro, ele podia convidar mais uma família para eles comerem juntos. Não podia sobrar nada daquele cordeiro. Agora vocês imaginam isso? Eu quero que vocês pensem comigo essa cena. Lembra essa cena? Então aquele pai pegando aquele cordeiro e degolando, derramando o sangue dele sobre uma bacia. E aí, agora vamos assar o cordeiro. Cuidado para não quebrar nenhum osso, porque senão ele fica desqualificado. Muito interessante tudo isso. E aí ele, com todo o cuidado, nenhum osso é quebrado, ele é assado. Aí dentro daquela casa, a família entra, mas o pai pega um galho de risopo, uma planta, e ele pega aquele galho e marca a porta da casa dele. Ele fecha a porta. E lá dentro daquela casa tem uma festa, gente. Tem uma grande festa. Eles estão comendo com alegria aquele cordeiro. Eles estão celebrando. Mas lá fora está tendo uma tragédia. Uma tragédia, porque lá fora uma praga destruidora está matando os primogênitos, a Bíblia diz, do rei até o seu menor servo. E eles começam, talvez o barulho da música deles ali se mistura com os gritos lá fora, eles não estão nem entendendo o que está acontecendo. Mas, irmãos, é muito interessante porque a Páscoa é um momento muito poderoso de fé. Já viu isso? Porque quando eles pegam aquele sangue e passam em cada casa, isso tem muito a ver com a fé. Porque aquele sangue daquele cordeiro só vai proteger aquela casa. Então o sangue que foi derramado ali na casa do meu vizinho não vai proteger a minha casa. Então o que significa isso? Eu tenho que tomar posse do sangue. O sangue é para mim. Ele tem que ser para mim. Ah, meu pai entregou a vida a Jesus, minha mãe, eles serviram a Deus muito tempo. Eu estou protegido. Não, engano seu.
Engano seu. O sangue tem que ser para você, você tem que se apropriar. Por isso que a importância do sangue marcar cada porta, cada família. Um cordeiro para cada família. Muito interessante isso. Isso é fé, toma posse. E a outra coisa importante, a Bíblia diz que eles comeram aquele cordeiro, eles participaram daquela festa, o sangue marcando a casa deles lá fora. Dentro eles estavam comendo o cordeiro, eles precisavam comer o cordeiro, celebrando aquela festa. E a Bíblia diz que eles estavam arrumados. A Bíblia diz que eles estavam com os lombos cobertos, significava, eles estavam com uma roupa, uma boa roupa. Eles estavam com sandálias no pé, eles estavam com um cajado na mão. E a Bíblia diz que eles estavam comendo com pressa. Por que isso? Porque eles sabiam que aquele momento era o último momento deles de escravidão. Que eles sabiam que daqui a pouquinho alguma coisa ia acontecer. Eles não sabiam o quê? Eu acho muito lindo isso. Isso me emociona. Eles não sabiam o quê? É porque eles eram escravos. Eles estavam celebrando uma vitória porque eles estavam cheios de sonhos da terra prometida que eles receberam. Aquela promessa de que eles iam sair dali naquela noite. Eles não sabiam como, porque eles eram escravos. Então eles iriam para uma terra boa e ampla, que manava leite e mel, que seria o lugar deles para sempre. Eles estavam ali celebrando uma vitória. Pela fé, porque eles não tinham recebido isso. Gente, é fácil a gente celebrar algo quando a gente recebe. Mas eles estavam celebrando algo sem receber. A Páscoa é isso. Então, daqui a pouquinho, quando nós formos cear, é isso, nós estamos celebrando algo que nós não estamos vendo ainda, mas a fé é isso. A fé é certeza de coisas que se esperam. É a firme convicção de fatos que não se veem. Então, eles celebraram essa festa. Agora escuta bem. Enquanto eles celebraram pela fé, enquanto eles tomavam posse daquele sangue pessoal que protegia só a casa deles, ok? Eles começaram a ouvir uns gritos lá fora. Um desespero lá fora, choro lá fora. Irmãos, e aí que eles foram entender o que estava acontecendo. Porque os primogênitos estavam morrendo lá fora. E os pais estavam gritando desesperadamente. E sabe o que acontece nesse momento? Os egípcios pressionam eles para sair. Olha o milagre! Olha o milagre! Eles comemoraram esse milagre antes dele acontecer. Então agora chegou o milagre, os egípcios dizem: vão embora, vão embora, vão embora. Só que ele diz: não, nós não podemos ir embora sem ouro, sem prata, sem roupas. Olha só que coisa interessante. E aí, irmãos, a Bíblia diz que nesse momento o Egito foi despojado. Despojado. Veio uma prosperidade repentina. Olha o poder da Páscoa. Veio uma prosperidade repentina sobre aquele povo que tinha o sangue na sua porta. Muito lindo. Então, como que nós recebemos? Como que nós somos beneficiados pelo nosso Cordeiro? Então, a primeira coisa é isso. Pelo seu sangue. Pelo seu sangue. Temos que tomar posse desse sangue. Pela fé. Ok, queridos? Temos que tomar posse desse sangue pela fé. E aí veio essa restituição. Eles prosperaram. E aí eu quero abrir esse parênteses e dizer para você, gente, a prosperidade tem um propósito. A prosperidade do povo de Deus tem um propósito. Para que era aquele ouro, aquela prata que eles estavam recebendo? Para eles servirem a Deus no deserto. Deus quer te prosperar. Deus quer te prosperar. Deus quer prosperar a igreja. Ok, queridos? Mas tem um propósito, o seu reino. O seu reino. Ok? Mas outra coisa importante aqui, gente, como que nós somos beneficiados pelo nosso Cordeiro Pascal. Então, além dessa proteção do sangue que nós recebemos pela fé, é muito importante a gente entender o seguinte, que não é só o sangue, a gente precisa comer a carne, a gente precisa comer o cordeiro. Vocês concordam comigo? Que se aquele pai de família que eu ilustrei aqui, ele tivesse feito tudo isso direitinho, ele pegou o cordeiro, guardou por 4 dias, imolou, derramou o sangue na bacia, passou o sangue na porta. Aí ele entrou e eles estão numa festa, mas ele diz: eu não quero comer esse cordeiro. Vocês estão me entendendo que fazia parte da Páscoa eles comerem. É por isso que Jesus diz, quando ele ensina a ceia,
O que é a ceia? É a última Páscoa, não é? O que Jesus estava fazendo ali quando ele reparte o pão e o vinho com seus discípulos? Ele foi ali para comer a Páscoa, para celebrar a Páscoa anual. Então a ceia é a última Páscoa. Então Jesus fala ali, ele fala do sangue, ele fala do vinho. Olha, esse vinho é a nova aliança no meu sangue. Então ele está falando do sangue. Ok? Então o primeiro benefício, o sangue. E depois ele diz, olha, esse pão é o meu corpo que é dado por vós. Interessante. E a gente bebe o vinho e a gente come o pão. Então, se aquele pai de família passasse o sangue, mas não comesse o cordeiro, não, irmãos, a Páscoa estava incompleta. Ele seria atingido fatalmente pelo destruidor. O destruidor entraria naquela casa, fazia parte da Páscoa, não é? O cordeiro ser comido. E isso é muito importante para nós, porque olha o que Jesus disse. Jesus disse em João 6,56, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. O que significa isso? Irmãos, assim como no mundo físico, a gente é o que a gente come, tudo que eu como se mistura com as minhas células e faz parte de mim, ok? Então, como que eu me torno um com Cristo? Olha o que Jesus está dizendo. Olha o que ele está dizendo. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então há uma mistura. O que significa isso para nós, irmãos? Não é só a gente acreditar no sangue, no poder do sangue, no poder restituidor do sangue. Isso é muito importante. A Bíblia diz, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. A Bíblia diz, não foi com prata, ou com ouro, ou com coisas corruptíveis que vocês foram compradas, mas pelo sangue de Cordeiro, pelo sangue do Filho de Deus que vocês foram comprados. Sim, o sangue é muito importante, mas a gente não pode só tomar posse do sangue e a gente não participar, não comer a carne. O que significa isso? Compromisso. Significa a gente se transformar por dentro. Significa a gente comer a palavra. O maná é a palavra. A gente conhecer a Cristo pela palavra. A gente obedecer a Cristo. A gente seguir a Cristo. A gente amar a Cristo. A gente está envolvido com o que Cristo está fazendo. Isso é comer a carne. Então, muitos cristãos, muitos crentes, o sangue, o teu sangue tem poder, passa o teu sangue aqui, muito legal, continue fazendo isso, o sangue é poderoso mesmo, mas irmãos, você está entendendo agora, por essa palavra, que tem que comer o cordeiro, tem que se envolver, ele tem que se misturar com você, você tem que parecer com ele. A Bíblia diz lá em Romanos 8:29, não é? Fala lá, o que fala lá? Fala assim que ele é o primogênito entre muitos irmãos. E que o propósito de Deus conosco é que nós sejamos parecidos com ele. Olha só que coisa linda. Como que a gente vai ser parecido com ele? É comendo a carne, é comendo o maná, é comendo o pão vivo que desceu do céu. É a gente conhecendo mais a Cristo, ok, queridos? Então, essas duas coisas aqui vocês já entenderam. Então, primeiro eu te apresentei o Cordeiro Pascal como tipo de Cristo, o nosso Cordeiro. Ok? Macho, de 1 ano, sem defeito, o tipo de morte, crucificação. Vocês entenderam? Perfeito, perfeito. Ele cumpriu. Perfeito, perfeito. A segunda coisa eu te mostrei como que nós somos beneficiados pelo nosso Cordeiro Pascal. Pelo sangue, tomando posse, é pessoal. Eu não posso ir na carona de ninguém, é meu sangue, minha casa. Eu sou casa do Espírito Santo, eu creio no sangue, no poder do sangue. Maravilha, mas não é só isso. Eu preciso comer a carne, eu preciso conhecer a Cristo, eu preciso me misturar com Ele, ok? Os dois benefícios. Eu quero terminar essa palavra falando então, essa terceira coisa, que assim como a Páscoa, lá de Êxodo 12, foi uma aliança antiga, é a velha aliança,
mas ela teve promessas tremendas. A nova Páscoa, a nova aliança no sangue de Jesus é uma aliança superior firmada em superiores promessas. A terceira coisa, uma superior aliança firmada em superiores promessas. Quero ler com vocês então Hebreus 8:6, diz assim: Jesus é mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, Jesus, a nossa Páscoa, é o mediador. Ele está entre. O sangue derramado está entre, ok? Ele é mediador de uma superior aliança. E essa superior aliança, ela é firmada em superiores promessas. Ok? Agora escuta bem. O versículo 8 desse mesmo capítulo 8 de Hebreus diz assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com o meu povo. Olha só. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Quando foi esse dia? Quando foi esse dia? Diga para mim. Quando foi esse dia? Esse dia, você já sabe, foi a Páscoa. Quando eles saíram de lá, quando o Senhor tirou eles do Egito pela mão. Ok, queridos? Foi a Páscoa. Agora, a Bíblia está dizendo que vai vir um dia, e já chegou esse dia, que Deus faria conosco uma nova aliança, firmada em superiores promessas, não como as promessas, está dizendo, não como as promessas que eles receberam naquela aliança inferior. Quando eles saíram do Egito, eles receberam promessas inferiores. A nova aliança não vai ser igual a essa. Vai ser uma nova aliança firmada em superiores promessas. Mas, irmãos, eu quero que vocês vejam essas promessas da antiga aliança. Né? Porque, meu Deus, quando eu vejo as promessas da antiga aliança, eu digo, meu Deus, mas onde que está uma aliança inferior aqui? Olha só, gente. Quando eles saíram ali do Egito, na Páscoa, a Bíblia diz então, a primeira promessa nas finanças dele, fez sair o seu povo com prata e ouro. Olha só, a antiga aliança. Aliança inferior. Firmada em promessas inferiores. Eles saíram de lá cheios de prata e de ouro. A Bíblia diz que o Senhor pelo caminho deu codornizes e maná que caía do céu. Milagres financeiros. Água saiu da rocha. Eles passaram 40 anos no deserto e a Bíblia diz que não se envelheceram sobre eles as suas roupas e nem as suas sandálias. Antiga aliança. Inferior aliança. Com promessas inferiores. E na saúde, a Bíblia diz que entre suas tribos, todos eram fortes e cheios de saúde. Salmo 105:37. Saúde, antiga aliança. Aliança inferior, promessa inferior. Eles eram cheios de autoridade. Salmos 105:38, tinham infundido terror sobre o Egito. Os egípcios estavam apavorados. Antiga aliança, aliança inferior, firmada em promessas inferiores. Eles tinham direção de Deus. Salmo 105:39 diz que o Senhor estendeu uma nuvem que lhes servisse de toldo, de proteção, e um fogo para iluminar a noite. Aliança inferior, firmada em promessas inferiores, que são promessas inferiores. Eles eram protegidos. A Bíblia diz que a nuvem, Êxodo 14:20, a nuvem ia entre o campo dos egípcios e o campo dos israelitas. A nuvem era escuridão para os egípcios e para os israelitas ela esclarecia a noite. Queridos, eu fico pensando, se isso aqui são promessas inferiores, eu fico pensando, meu Deus, o que pode ser promessas superiores dessa nova aliança, do nosso Cordeiro Pascal? Se aquele cordeiro, aquele animal de 1 ano, macho, sem defeito, assado, sem osso quebrado, se o sangue daquele animal estabeleceu uma aliança que era inferior,
E as suas promessas eram inferiores. E eles tiveram toda essa prosperidade financeira, saúde, proteção, direção no deserto. Meu Deus! Autoridade contra os inimigos. Eu fico pensando, meu Deus, o que a aliança superior pode nos dar? E é com isso que eu quero terminar. Irmãos, tem algo que eles não receberam lá em Êxodo. Tem algo que eles não receberam e nós, da nova aliança, nós que temos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Cristo, a nossa Páscoa, nós recebemos uma promessa. E não só uma promessa, mas o cumprimento dessa promessa já, que foi o Espírito Santo. Meu Deus do céu, diga glória a Deus na sua casa, diga aleluia, fale em línguas. Meu Deus, nós recebemos o Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa, lá no começo, lá no Gênesis, lá no Jardim do Éden, o relacionamento era Deus conosco. Deus conosco. Então Deus vinha na virada do dia e tinha relacionamento ali com o Adão. Ok? Deus conosco. Diga Deus conosco, diga Deus conosco. Agora, depois do pecado do Adão, a Bíblia diz que o nosso pecado, Isaías 59, 1 e 2, fala que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Então o relacionamento de Deus com o homem ficou sobre nós. Então no começo era Deus conosco, depois ficou Deus sobre nós. Então era um relacionamento distante. Deus falava com o homem no Antigo Testamento. Tinha algumas aparições esporádicas, algumas manifestações muito fortes, mas esporádicas. Beleza. Jesus veio. Por isso que a Bíblia chama ele de o último Adão. Então, quando o último Adão veio, ele restaurou o relacionamento Deus conosco. Então, Jesus estava ali, Emanuel, Deus conosco. Ele tinha relacionamento com os discípulos, com as pessoas. Ele tocava, ele abraçava, ele curava. Mas, quando Jesus morreu, e quando ele ressuscitou, ele voltou para o Pai e sentou à destra de Deus. Ele disse para os discípulos, se eu não for, eu não vou poder enviar o Espírito Santo. É melhor que eu vá. Por que era melhor que ele fosse? Porque agora o Espírito Santo vive dentro de nós. Então no começo era Deus conosco. Depois, Deus sobre nós. Aí Jesus restaurou Deus conosco. E agora é Jesus, é Cristo em nós, a esperança da glória. Meu Deus! E pastor, mas isso é maior do que a antiga aliança? Claro, irmãos, claro, porque o Espírito Santo em nós, meu Deus, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vocês receberão poder. Sabe, quando a gente está cheio do Espírito Santo, a nossa oração é muito mais eficaz do que a deles lá atrás. Eles oravam lá em Êxodo 12, claro, mas nunca eles vão orar como nós. Por quê? Porque a Bíblia diz em Romanos 8, 26, que o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, de dentro de nós. Meu Deus! Meu Deus! Ah, eles tinham direção, pastor. A nuvem dava direção para eles de dia e aquela coluna de fogo de noite. Irmãos, cheios do Espírito Santo, a Bíblia diz que nós somos, Romanos 8, 14 diz, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A direção agora é de dentro para fora. A direção agora vem através de um sentimento. A direção agora vem através até de uma tristeza segundo Deus, a Bíblia fala. A direção agora vem através de um pensamento, de um sonho, de uma impressão, de uma visão. Ah, irmãos. Pastor, mas eles tinham saúde lá na antiga aliança. Olha o que diz Romanos 8:11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Aleluia, 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 aleluia! Se nós temos o Espírito Santo, nós não temos que ter medo de doença. Nós não temos que ter medo de doença, nenhuma doença. Nenhuma doença. Ah, pastor, mas na antiga aliança
eles receberam aquela prosperidade toda que o Senhor falou. E na nova, 2 Coríntios 8, 9, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Ah, irmãos, eu não vou continuar por causa do tempo. O nosso tempo já esgotou. Mas o que eu quero que você entenda, o que eu quero que você entenda é o que nós vamos fazer agora, daqui a pouquinho. Esse momento da Santa Ceia é a Páscoa. Ok, queridos? Irmãos, eles celebravam a Páscoa uma vez por ano. Ok? Até hoje Israel celebra. A igreja celebra a ressurreição todo domingo. Domingo da ressurreição. Qual que é o certo? Uma vez por ano ou uma vez por semana? Irmãos, o que eu vim aqui te dizer é: Jesus é a nossa Páscoa. Hoje é Páscoa. Porque Jesus que vive em nós está aqui, olha. O sangue dele está marcando a nossa vida. Nós temos comido a sua carne pela sua palavra. Nós temos nos misturado com ele. Irmãos, nós estamos livres do pecado. A Bíblia diz que o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque ele vive em nós. Ele se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe, qual que é o certo? Uma vez por ano ou uma vez por semana, irmão? Todo dia é Páscoa. Hoje é Páscoa, mas amanhã é Páscoa, porque Cristo é nossa Páscoa. E terça-feira é Páscoa, e quarta-feira é Páscoa, e esse mês de abril é Páscoa, mas o mês de maio também é Páscoa, porque Cristo, a nossa Páscoa, vive em nós. Amém, queridos? E é com esse espírito que eu quero te convidar agora para esse momento solene, sagrado da Santa Ceia. Você vai ficar em pé agora no seu lugar, mas nós vamos agora para esse momento tão especial, a nossa Santa Ceia. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa. Aleluia, aleluia. Amém, amém, queridos? Então segura na sua mão esse pão que representa o corpo, lembra? O corpo do Cordeiro. Nunca mais você vai participar da Santa Ceia, de uma forma displicente. Você vai lembrar, meu Deus, eu preciso me misturar com o corpo de Cristo. Eu preciso comê-lo, não só aqui, mas na minha vida pela sua palavra. Você vai pegar o vinho que representa o seu sangue, lembra? Esse sangue precioso. Esse sangue poderoso. Eu quero ler 1 Coríntios 11, 23 a 27. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança. Lembra? A nova aliança. Oh, meu Deus, a nova aliança. A nova aliança. Recebemos o Espírito Santo. No começo foi uma promessa. Lembra? Lá em Atos. Não saiam de Jerusalém antes de vocês serem revestidos do alto. Esperem a promessa. Esperem a promessa. Que promessa da nova aliança. Que promessa. Uma aliança superior firmada numa promessa tão poderosa, tão superior. Tão superior. Aleluia. Aleluia. Nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, a morte do Cordeiro, a morte do Cordeiro, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Irmãos, sabe uma coisa muito tremenda do nosso Cordeiro, de Cristo, nossa Páscoa, do nosso Cordeiro Pascal? Que diferente daquele Cordeiro lá de Êxodo 12, que era amor, ele era
cortado o pescoço, derramado o seu sangue, imolado, não é? Assado. Sabe a grande diferença? Que o nosso Cordeiro vive. O nosso Cordeiro venceu a morte. O nosso Cordeiro ressuscitou. O nosso Cordeiro está à destra de Deus Pai. O nosso Cordeiro reina para sempre. E cada vez que a gente celebra esse momento, irmãos, a gente está anunciando, Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele está voltando. E eu creio, irmãos, que isso está muito próximo, muito próximo. Ele está voltando. E hoje nós estamos anunciando, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Aleluia, Jesus está voltando. Glória a Deus. Eu quero orar agora, consagrar o pão e o vinho. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela Tua poderosa palavra. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, Cristo, nossa Páscoa. Obrigado, Senhor. Obrigado pela simbologia, pela tipologia que o Senhor nos ensinou hoje, daquele Cordeiro da antiga aliança, com o nosso Cordeiro maravilhoso, vivo. Muito obrigado, obrigado. É lindo isso, é lindo isso. Obrigado pelo Senhor nos ensinar o que esse nosso Cordeiro nos fez, através do seu sangue e da sua carne. Meu Deus, como é lindo. E obrigado pelo Senhor nos revelar que Ele fez conosco uma aliança superior. Ele nos deu uma promessa e cumpriu a promessa superior. Nos deu o Espírito Santo. Ah, Cristo em nós. Que palavra, que poder, que bênção. Hoje é Páscoa e é Páscoa para sempre. Obrigado, Senhor, e nós consagramos o pão e o vinho, que representam, respectivamente, o Teu corpo e o Teu sangue. Nós amamos isso. Em nome de Jesus. E eu quero profetizar que no momento que você estiver tomando esse vinho, comendo esse pão, você está trazendo cura, proteção, prosperidade, autoridade sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Eu amo vocês, Deus abençoe a todos, fique na paz do Senhor.